Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 1.4 do curso de Logística Reversa. Eu sou o professor Alex Nina, administrador, geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar de duas correntes do desenvolvimento sustentável, a corrente fraca e a corrente forte. Como é que se diferencia a sustentabilidade fraca e forte, o desenvolvimento sustentável fraco e forte? São vários critérios, mas o primeiro é o objetivo. Lembram da aula passada? Nós falamos do conceito operacional do desenvolvimento sustentável, né? Que são baseados nos tipos de capitais, e os três básicos são o natural, o ecológico, o social e o econômico. Para a corrente fraca, é uma corrente que é menos rígida, é mais próxima da economia neoclássica. O objetivo é você ter um aumento da soma desses três capitais. Então, percebam aqui, teve um aumento. Só que assim, o capital natural reduziu, o social reduziu também, porém, o econômico ele aumentou num número muito grande, capaz de repor essa perda desses dois e ainda ter um aumento da soma desses daqui. Então, seria sustentável para essa corrente. Por quê? Por inúmeros fatores. Ela vai acreditar que, por exemplo, em qualquer momento a gente pode pegar o capital econômico e transformar ele em capital natural e social, que isso é muito fácil de ser feito. A corrente da sustentabilidade forte, ela vai acreditar que o objetivo é o crescimento concomitante ao mesmo tempo dos três tipos de capital. Então, se você tem os três tipos de capital aqui no nível, é sustentável quando todos eles crescem. Se dois crescem, um diminui, ou apenas um cresce, como nesse caso, os outros dois diminuem, isso não é sustentável, porque não existe uma substituição perfeita entre esses três tipos de capitais. Então, essa é a ideia básica da diferença da corrente fraca para a corrente forte. Então, vamos lá para os exemplos. O desenvolvimento sustentável fraco, ele acredita na recuperação integral do capital. Então, vamos pensar aqui no capital natural, uma floresta, a floresta amazônica aqui da nossa região. Então, você tem as ameaças com a atividade madeireira, agropecuária, enfim, essas coisas, mas uma ameaça direta à atividade madeireira. Só que essa atividade madeireira, ela gera um capital econômico, ela traz lucro para a empresa, para a sociedade de forma geral, né? Traz benefícios e tudo mais. A corrente fraca, ela vai dizer que parte desse capital econômico ele pode ser usado num plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, ou qualquer projeto do tipo, que recupere essa floresta que foi desmatada e que sempre vai poder haver uma recuperação integral, porque existe uma recuperação que é natural, você desmata, claro que não a nível muito alto, mas se você desmata uma região e depois abandona ela, pode ser que a própria natureza recomponha aquela região. E aí você pode usar técnicas que os agrônomos, os engenheiros florestais conhecem de acelerar essa recuperação. Então, o desenvolvimento sustentável fraco ele acredita nessa recuperação integral e que essa transformação do capital econômico no capital natural ou social de forma integral. A corrente do desenvolvimento sustentável forte, que é aquela mais rígida, que tem lá uma certa relação com a pós-desenvolvimentista, não sendo tão radical, claro, mas ela vai acreditar que esse ciclo aqui, ele não vai ser integral, vai ser apenas parcial. Você vai desmatar lá uma floresta, vai gerar um capital econômico, mas você só não vai conseguir recuperar toda ela, vai conseguir recuperar apenas parte dela. Então, é claro que então você tem que pensar sempre na preservação, porque você não vai conseguir recuperar somente pela via econômica tudo que você desmatou. Outra diferença é quanto à reversibilidade dos danos ambientais. A corrente fraca ela vai acreditar que essa reversibilidade ela não tem um limite, independente do quanto você desmatar a floresta. Naquele primeiro exemplo, nós falamos
uma hipótese de ser desmatada a floresta inteira. Mas imagina que você desmata só parte dela, tá bom? O quadrado em azul aqui é 20%, em amarelo é 50% e em vermelho é 80%. Se você desmata 20%, você faz esse ciclo aqui e você consegue recuperar. Se desmata 50% também, se desmata 80% também. Então, independente do percentual que você desmata, você sempre vai conseguir recuperar o dano ambiental. Para o desenvolvimento sustentável forte, não. Vai ter um limite, vai ter um ponto que você não vai conseguir recuperar. Olha, se desmata 20%, recuperou, legal. Se desmata 50%, recuperou, legal. Mas se você desmatar 80% ou mais, aí você já entra no limite do capital crítico, onde é irrecuperável esse seu desmatamento. Alguns estudos apontam que para a Amazônia, se você alcançar a taxa de desmatamento de 40% na região, você vai chegar nesse limite, na literatura conhecida como tipping point, ou seja, a partir desse ponto, você não vai mais conseguir recuperar a floresta amazônica e a tendência é ela virar uma savana. Os pesquisadores que chegaram a essa conclusão, eles estão mais associados a essa corrente do desenvolvimento sustentável forte. Outros pesquisadores questionam, e é o que eu falei do debate científico que existe no seio da sustentabilidade. Vamos para outra diferença. A ausência de materiais únicos ela é advogada pelo desenvolvimento sustentável fraco. Então, a ideia é o seguinte: o cobre, vou dar um exemplo, ele é o principal fio condutor de eletricidade que a humanidade usa. Então, ele é muito bom para essa finalidade. Mas se um dia o cobre acabar, uma situação hipotética, a gente não tem mais reserva de cobre, a humanidade pode usar um outro metal, que é o zinco, que também conduz eletricidade, não com a mesma eficiência que o cobre, mas ele também conduz. E se um dia o zinco acabar, o homem sempre terá a capacidade de descobrir um novo elemento condutor, ou mesmo prospectar esses minerais em regiões distantes, à profundidade da Terra, ou em outros planetas. Se fala muito em exploração espacial, hoje já se fala em mineração interespacial, não é uma coisa que ninguém nunca pensou. Ou pode descobrir um composto orgânico, enfim. A crença básica aqui é na tecnologia, né? É uma crença que vem lá da escola pós-desenvolvimentista, de que o homem sempre vai ter tecnologia para resolver esse problema da escassez dos recursos naturais. Nenhum recurso natural ele é único, o homem sempre vai conseguir suprir de certa forma. Você pode pensar, e a água não é um recurso natural único? Você já tem tecnologia para dessalinização e à medida que a tecnologia avança, esse processo vai ficando mais barato e mais viável do ponto de vista econômico ser feito isso com a água. Então, essa crença na tecnologia, o desenvolvimento sustentável fraco, ele vai ter esse viés também de acreditar na tecnologia pró-questão ambiental. O desenvolvimento sustentável forte, ele vai ser cético da tecnologia. Ele vai dizer que existem materiais únicos que nem a tecnologia, nem toda tecnologia o homem vai conseguir suprir a necessidade que é divina desse material. Vamos dar o exemplo aqui, o cobre, se o cobre acabar, o homem usa o zinco, mas chega um momento que o zinco acaba também e o homem não tem a capacidade de descobrir um novo elemento condutor de energia tão bom quanto o cobre ou o zinco, e aí a gente entra naquela questão catastrófica que nós falamos lá na aula, há 2 aulas atrás, na segunda aula desse curso. Desenvolvimento sustentável fraco acredita que os indicadores eles podem ser baseados em uma única unidade. Então, vou dar um exemplo aqui de um relatório de avaliação de danos de inundação, que é um documento técnico que o governo federal, municipal utiliza, o poder público de forma geral, e é um relatório. Esses dados são de uma inundação que ocorreu em 2011 no município de São João do Araguaia, no Pará. E no relatório a Defesa Civil ela tem que listar quais são os danos e prejuízos. E aí você coloca os danos e prejuízos em termos de residência, de estradas, pontes destruídas, erosão, perda na pecuária, na saúde. Você coloca nas unidades aqui desses itens, né? A estrada em quilômetros, as pontes em metros. Estabelecimentos comerciais foram 3 unidades, o nível de erosão, a produtividade agrícola, quanto foi perdido, no caso foi 16 toneladas.
e você estima o valor em real, em dinheiro. Então, são itens que são diferentes, as consequências ambientais são diferentes, mas todos eles podem ser mensurados em uma unidade que é a unidade monetária. Então, está aqui a unidade de você. Então, com base nessa unidade, você pode comparar se uma inundação tem mais impacto do que outra, qual foi o impacto em proporção, por exemplo, ao PIB desse município. Então, seria uma vantagem de você usar uma única unidade. Lembra lá da ideia do PIB, de você ter um indicador único, e esse indicador é econômico. O desenvolvimento sustentável forte, ele vai dizer que os indicadores para você medir a sustentabilidade, eles têm que ser baseados em várias unidades aqui, não apenas na unidade econômica. Vou dar o mesmo exemplo. Você tem aqui os itens que podem ser mensurados de forma na unidade padrão e através da questão econômica, do quanto custa essas perdas, quanto custou para o município. Porém, quando você chega aqui, olha, pessoas desalojadas, pessoas desabrigadas, desaparecidos, mortos, será que você tem como atribuir valor econômico a esse sofrimento dessas pessoas, inclusive pessoas mortas? Não teve aqui, mas poderia ter tido. Alunos sem dia de aula, 80 alunos que ficaram sem aula. Qual é o prejuízo disso? Como você vai transformar isso em valores econômicos? Imagina o que isso pode gerar de consequência no futuro para esses alunos. Tem estudos que mostram que realmente pessoas que vivenciaram secas, inundações, elas são propícias a ter maior dificuldades cognitivas. Então, é uma questão aí que esbarra na ética, né, de você transformar pessoas em dinheiro. O quanto vale uma pessoa? Então, a corrente forte, ela é mais cética, né, dessa ideia de você transformar tudo em variável monetária. A corrente fraca, ela vai dizer que a vantagem disso é você usar uma mesma unidade para mensurar os impactos de um possível dano ambiental. Em resposta, esses defensores da corrente fraca argumentam que pode se usar a lógica do mercado em tais casos. Se tem uma questão ética de você atribuir um valor monetário às pessoas, na prática isso acontece, o mercado está toda hora fazendo isso. A gente pensa aqui nas empresas de seguro. Se você, seguro de vida, se você tem, olha lá, o site da própria SUSEP, se você tem 30 anos de idade, o seu seguro vai ser 150. Se você tem 60 anos de idade, vai ser 769. Por que essa diferença de preço? E a resposta é óbvia, né? Qual das duas pessoas tem maiores chances de vir a falecer? Claro, quem é mais velho. Por isso que as empresas de seguro cobram mais, assim como os planos de saúde também. Se você pegar os seguros para automóveis, é o contrário. As pessoas mais jovens, os seguros são mais caros, porque os jovens eles bebem mais, eles têm menos experiência com automóveis e estão mais propensos a sofrer um acidente que o seguro vai ter que reparar os danos, né? Vai ter que pagar os danos. E, claro, para ser viável para ele vai ter que cobrar um preço mais caro, já que as chances são maiores de ter um acidente e uma perda aí, no bem físico automóvel. Então, esses indicadores que eu falei ainda há pouco, eles são muito importantes para você mensurar o desenvolvimento sustentável. No Brasil, alguns exemplos de indicadores do eixo ambiental, socioeconômico, existe o eixo institucional, são esses: no ambiental, gases de efeito estufa, a poluição urbana, o uso de fertilizante agrotóxico, desmatamento, qualidade da água, destinação do lixo, espécies extintas e ameaçadas e queimadas em incêndios florestais. No eixo social, a gente está falando de crescimento populacional, distribuição de renda, mulheres em trabalho formal, mortalidade infantil, taxa de AIDS, de alfabetização, de escolaridade, desnutrição. No eixo econômico, o PIB per capita, a balança comercial, o grau de endividamento do município, do estado, do país, o consumo de energia per capita, reciclagem, a participação de fontes renováveis. A gente já está entrando aqui na parte mais de logística reversa, olha.
consumo mineral per capita, vida útil das reservas de petróleo e gás. São alguns exemplos só de indicadores usados, indicadores do desenvolvimento sustentável. Esse é o nome da publicação do IBGE. Qual é o grande problema desses indicadores? Um indicador também é um objeto de estudo importantíssimo em toda e qualquer ciência, tá bom? Mas o indicador ele sempre vai ser uma representação da realidade, nunca a realidade em si, porque a realidade é algo complexo. A gente vai tentar sintetizar com base em um número, que é o indicador. E na área ambiental a gente utiliza muito o indicador da qualidade ambiental, mas os indicadores pode ser o mesmo problema social, uma mesma questão pode ser mensurada através de vários indicadores diferentes e apontarem para situação diferente. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. O exemplo das mudanças climáticas da emissão de gases de efeito estufa. Eles são mensurados em equivalente CO2. Tá? São vários tipos de gases de efeito estufa. A gente vai falar disso nesse curso. Tem o metano, tem ali o óxido nitroso, o enxofre, enfim. E aí você vai mensurar em equivalente CO2. Então, esse estudo aqui, ele fez uma comparação das emissões de CO2 da Europa, de 5 países da Europa e 5 países da África. E o primeiro indicador que ele usou foi as emissões total, né, em quilograma de equivalente4 em milhões de quilogramas, melhor dizendo. Então, a média dos países europeus foi de 317.418 e africanos foram 15,5 mil. O importante aqui é a gente olhar para a razão, tá bom? Nesses indicadores. Então, o que ele encontrou? Com base nesse indicador, a Europa ela emite 21 vezes mais do que a África. Esses países europeus emitem 21 vezes mais do que a África. Então, a Europa tem um peso maior para a questão das mudanças climáticas. Quando você pega esse indicador, emissão de gases de efeito estufa, mas divide ele pela área, os países europeus eles são menores. Então, vai estar lá no denominador, a emissão por quilômetro quadrado vai ser maior. E aí a razão Europa e África ela vai para 35, ou seja, a emissão por quilômetro quadrado é 35 vezes maior nos países europeus do que nos países africanos. Então, acentua mais essa disparidade, né, da Europa ter proporcionado mais o aquecimento global. E aí, quando você pega as emissões por habitante, a Europa ela tem mais habitantes. Se você tem um número maior lá no denominador, a razão, o resultado dessa divisão, ele fica menor. Então, a Europa emite mais porque ela tem mais pessoas. E se você levar isso em conta, a Europa vai emitir apenas 5 vezes mais do que a África. Ainda é um valor maior, a Europa ainda emite mais, porém já está menor do que esses valores aqui anteriores. Agora, se a gente pegar as emissões pelo PIB per capita, a riqueza gerada, a Europa emite mais, porém ela gera mais riqueza. E é um importante indicador quando a gente fala em eficiência. A gente vai falar também, quando for falar de produção sustentável, dentro da disciplina de logística reversa, a gente vai falar de eficiência. Quando a gente fala de eficiência, ou seja, você produzir mais usando menos, aqui esse indicador está dizendo que a Europa ela produz mais, numa razão maior para cada grama de CO2 emitido. Tanto que a razão aqui entre Europa e África ela ficou 0,28, ou seja, esse indicador é mais favorável ao comportamento europeu do que ao comportamento africano. Então, a gente está falando de um mesmo problema, que é emissões de gases de efeito estufa para mudanças climáticas, mensurado por 4 indicadores. 3 vão dizer que a Europa está fazendo uma política, um modo de consumo, enfim, é pior para essa questão, mas um vai dizer que a África está sendo pior. Então, indicador é problemático, tá bom? A gente não vai entrar num debate extenso sobre o indicador, mas só para falar para vocês por onde vai essa discussão do desenvolvimento sustentável, como é que você vai mensurar. Por isso que você tem aí vários indicadores e eles podem apontar para direções diferentes. E aí, como é que fica, né? Por isso que a escola
a escola neoclássica, ela vai buscar um indicador sintético. Claro, isso sendo questionável. Então, um resumo aqui dessa aula, tá bom? Os dois modelos de desenvolvimento sustentável, o fraco e o forte. O objetivo do fraco é o crescimento total da soma dos capitais aqui. A gente exemplificou com os 3 capitais básicos, mas a mesma ideia você poderia usar se colocasse aqui outro eixo, como alguns autores sugerem, o eixo cultural, o eixo institucional, enfim. O desenvolvimento sustentável forte, ele tem o objetivo aqui de crescimento, vou consertar essa setinha, tá? De crescimento conjunto dos 3 tipos de capitais, 3 ou mais, então não adianta você crescer a soma deles, você tem que crescer todos eles de forma específica. As características do desenvolvimento sustentável fraco, substituição perfeita entre os tipos de capitais, então se você decresce, que diminui o capital social, isso não é um problema, porque você pode pegar parte do capital econômico e a qualquer momento transformar em capital social ou natural. Para a corrente forte, isso vai dizer que isso não vai acontecer de forma instantânea. Existe apenas uma substituição parcial. A corrente fraca vai acreditar na reversibilidade, ou seja, independente do quanto você desmatar, você agredir o meio ambiente, degradar o meio ambiente, é o termo mais correto, você vai conseguir recuperar ele através de iniciativas e de uso do capital econômico. A corrente forte, ela vai acreditar aqui na irreversibilidade, vai ter um limite que os danos ambientais, a partir do qual os danos ambientais vão ser irreversíveis, é o chamado capital crítico. A corrente fraca, ela acredita na ausência de recursos naturais únicos, o homem sempre vai ter tecnologia para buscar novos recursos, enfim. A corrente forte, ela vai ser cética, ela vai dizer que recursos naturais e funções ecológicas são insubstituíveis, vão ter certas funções de recursos naturais que o homem não vai conseguir substituir, portanto, você deve sim se preocupar com a escassez desses recursos e os impactos ecológicos advindos da degradação ambiental. A corrente fraca, ela vai buscar indicadores baseados em uma única unidade monetária. Se sempre o capital natural pode transformar em econômico e vice-versa, não faz muito sentido a gente pensar em ter várias unidades e ter esse tipo de complicação aqui que nós estamos falando ainda há pouco. Então, é muito melhor você ter, até para balizar uma empresa ou um governo, você ter um único indicador econômico para essa corrente fraca. A corrente forte não, ela vai dizer que você não pode ter um único indicador econômico porque você está falando de problemas de natureza diferentes. Como é que você vai colocar pessoas, lembra? Desenvolvimento sustentável, a gente está falando de pessoas do futuro. Como é que você vai atribuir um valor econômico às pessoas? A discussão é ética, tá bom, pessoal? Então, mas ela vai propor que se use, sim, indicadores, porém, baseado em várias unidades, física, monetária, qualitativa e quantitativa. Então, são essas as diferenças básicas desses modelos de desenvolvimento sustentável. Aqui as referências dessa aula são livros que eu li já faz um tempinho, em francês, tá bom? Realmente, em português, eu ainda não vi uma leitura tão boa para essa questão de desenvolvimento sustentável fraco e forte. Não estou dizendo que não existe, estou falando que eu nunca vi. A gente precisa ter muito cuidado quanto é acadêmico, tá bom? Mas eu nunca li, e eu já leio isso há bastante tempo, e quem tiver interesse na língua, né, francesa, tem esse livro que eu recomendo, o livro como um todo, mas particularmente esse capítulo aqui, que são os indicadores do desenvolvimento sustentável, é o nome do livro. O capítulo, ele fala dos fundamentos. O livro do Lomborg, esse sim tem em português, tá bom? O Ambientalista Cético, eu li uma versão em francês, mas ele tem em português. Se alguém tiver interesse, fala comigo, porque eu tenho um PDF desse livro aqui, o Ambientalista Cético. É interessante para quem for entrar na área ambiental, porque ele questiona muito do discurso ambientalista, né? Não estou dizendo para você seguir, é um autor bastante polêmico, o Lomborg, para você seguir ele, mas você pode amplia muito a visão de mundo. Eu sempre passo, eu ministro aula no curso de engenharia ambiental, sempre passo esse livro para os alunos.
E aqui eu já falei um pouco também da minha dissertação, dessa discussão sobre desenvolvimento que eu fiz lá no meu mestrado em 2016. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Aqui encerra a primeira unidade, tá bom? A gente vai ter uma atividade lá no ambiente virtual, um questionário para vocês verem o quanto é que vocês conseguiram fixar esse conteúdo. Dúvidas, eu também vou estar à disposição. Então, tchau, tchau.